E aí esse tema família parece que está bem, é para todos os momentos da vida. Mas na pandemia eu acho que floresceu mais as dificuldades, apresentaram-se mais os descontroles, o desequilíbrio. Então é um tema assim que é para todos os momentos, mas esse principalmente, que a pandemia não acabou, né? Isso. Ainda. Verdade, verdade. A gente afrouxou um pouco, assim, mas porque tivemos que retomar muitas tarefas, mas o desafio ainda continua, né? Tanto do resguardo com o vírus e o desafio também do convívio, né? Com a família. Exatamente. E por onde a gente pode começar aí para compreender melhor? Olha, eu trouxe, a princípio, para começarmos, 2 perguntas do Livro dos Espíritos. Trouxe aqui o livro para a gente ver a referência, o Livro dos Espíritos. Pode quiser para essa aqui. Para lá? Essa é a tradução de José Herculano. Perfeito. Tem 2 perguntas aqui, que aliás o livro todo é maravilhoso, mas que já começa a dar uma ideia para nós. Na 192A, Allan Kardec pergunta: o homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras, já para as outras que virão, né? E os espíritos superiores respondem: sim, sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado, ou seja, aquele que é negligente, que não quer saber de nada, descuidado, até preguiçoso. Eu achei interessante que no Livro do Espírito está essa palavra, preguiçoso. Fica sempre no mesmo ponto. Aquele que não acredita em nada, que vive a vida mais materialmente, que acha que essa é a única existência. Porque o Allan Kardec quis nos mostrar que a gente pode melhorar. Nós sabemos o que fomos, a gente não é interessante saber quem fomos, mas o que nós fomos já dá para ter uma ideia pelas nossas atitudes atuais. As nossas manias, os nossos vícios, já dá para a gente ter uma ideia, se a gente quiser. Mas daqui para frente vai depender dessa que nós possamos. Por isso que fala, essa é a melhor reencarnação, que nós poderemos melhorar a próxima. E a outra pergunta, 909, Allan Kardec também pergunta aos espíritos superiores: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Porque a gente acha tão difícil se melhorar, a tal reforma íntima, né? E a espiritualidade superior responde: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a boa vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então, por essas 2 perguntas, nós vemos que não é difícil a gente fazer um esforço para se melhorar. E Santo Agostinho, no livro no Evangelho, ele sempre deixa essa recomendação. Ao final de cada dia, fazer uma reflexão de como é que nós vivemos aquele dia. Será que eu magoei alguém? Será que eu deixei de praticar o bem? Porque às vezes aparecem as oportunidades e a gente deixa de praticar o bem. Também é uma falha. E que toda noite a gente possa fazer essa reflexão para que no dia seguinte a gente modifique o caminho. Se tiver que pedir desculpa, perdão, que a gente peça. E essa questão, às vezes a gente lê, né, e fala assim, com esforço mínimo, né, com pouco esforço a gente conseguiria mudar. E às vezes, será que a gente está se esforçando pouco? Porque às vezes a dificuldade bate na nossa porta, a gente está com desafios, e quando a gente lê, você fala assim, caramba, mas será que eu não estou me esforçando, né? E a gente não se percebe, né? Eu acho que é a vontade de querer. Porque se você não tiver vontade, você nem levanta da cama. Eu sempre gosto de falar isso, porque é para mim mesmo que eu estou falando. Você fica o dia todo, se você não tiver vontade, não faz nada. Então nós temos que ter aquele impulso, porque a vontade é uma das forças, das potências da alma. Isso nos fala Leon Denis. A vontade é uma das potências da alma. Então nós temos que desenvolver e se perceber. Então a pandemia, eu acho que para quem teve olhos de ver, deu para perceber muita falha. Porque a gente vê a falha do outro, né? Isso. Como é fácil, você aponta, você fez isso, mas a gente não se olha. E vê que a gente também às vezes fez coisas piores. E na família isso gera atritos imensos. Porque a gente critica, a gente aponta o dedo, mas a gente não se melhora. No Sermão da Montanha eu gosto muito, nas bem-aventuranças, eu gosto muito da parte que fala:
Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a indulgência está dentro disso. E eu, assim, é um testemunho até que eu posso dar, porque me peguei assim. Porque a indulgência diz assim, no Evangelho: a indulgência atrai, acalma e corrige. O rigor desalenta, afasta e irrita. Então a gente cobra muito do nosso familiar. Você critica muito. Você vê muito as falhas do outro e você não vê as suas falhas. E aquilo vai indo, vai sendo recorrente, você vai falando. Você não ajuda a pessoa, você afasta, porque como fala a indulgência, o rigor, ele afasta, ele irrita a pessoa. Quem que gosta de ser criticado o tempo todo? Tipo esse menino com a mãe, né? Então... Tudo tinha uma palavra amarga, né? E ela, coitada, toda humilde. E ali em público, uma situação vexatória. Mas ele estava tão no auge do desequilíbrio, da desarmonia, descontente, né? Que a gente tem que ver também esse lado. Sim. Alguma coisa tem que ter a compaixão, né? A gente não pode criticar. Mas o exemplo que ele mostrou para quem estivesse ali foi assim, gritante, porque não tinha como ninguém ver. Na outra ocasião, tinha um senhor falando no celular e ele dizia assim: eu prefiro morar na rua do que voltar para casa. Um senhor até bem vestido. Então, também é outra situação que a gente está passando, você acaba ouvindo. E é um fato real esse de muitas pessoas preferem mesmo essa situação de rua do que enfrentar, às vezes, um convívio familiar, né? Difícil, né? Porque às vezes a gente já participou de trabalhos assim, pessoas em situação de rua e ali, né, distribuindo a sopa e tal, e às vezes num bate-papo ou outro fala, mas por que você tá aqui? Não, é briga em família, geralmente é o orgulho. É o orgulho, o pessoal pegava no meu pé, eu prefiro não ter ninguém pegando no meu pé, ter que ficar dando explicação pra ninguém, e aí prefere às vezes a rua, literalmente, como esse rapaz no telefone, né, que preferia ali ficar na rua do que conviver com a família. Você acha que tem pontos tão difíceis assim da família? O convívio em família é tão dificultoso dessa forma? Deve ser mesmo, porque principalmente a questão das drogas, né? Que é muito difícil. Assim, outro dia eu estava assistindo uma palestra em que a pessoa explicava muito bem, o Dr. Décio. Ele falava a parte da dependência, ela não é só aquela questão só da vontade, porque afeta o cérebro. Ele, como médico, ele explicou muito bem. Foi assim, o nome da palestra agora, não sei se era Vícios, uma coisa assim, quem quisesse, no YouTube, tem no YouTube, Dr. Décio Iandoli, acho que é Iandoli Júnior. Ele deu uma explicação excelente, porque aí você vê, começa com a dependência do gostar, do você sentir-se mais eufórico, ficar longe das confusões, dos problemas da família, e aí depois aquilo já vai tomando parte, já vai tomando conta do seu cérebro, vai te dando aquela sensação dos hormônios que vão dar alegria, né? E aí você, quando percebe, o drogado já está totalmente dependente. Então, muitas famílias não sabem lidar porque é complicado, é difícil. Mas às vezes como o suicídio, às vezes a pessoa, o pai ou a pessoa da família fala, como que eu não percebi os sinais? Sim. Porque tanto o suicídio também a pessoa dá uns sinais, mas quem é que vai pensar que aquele seu ente querido vai praticar um ato desse? Ou vai se voltar para as drogas? Então, há sinais, só que a gente, nessa pandemia, as pessoas estiveram, e ainda muitas estão tão desencontradas umas das outras, que não conseguem ver. Aí a pessoa depois lamenta. Puxa, depois é que a pessoa se dá conta, olha, esse dia a pessoa falou isso e eu não percebi. Já era um sinal de que ela não estava bem. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo todas as quartas às 19 horas no YouTube. Vem com a gente!